Bom dia, queridos amigos, que a paz, a alegria esteja presente no seu coração, convidando a todos a mantermos um pensamento de serenidade, a fim de que possamos vencer as nossas lutas. Hoje nós vamos ler Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhe a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha apenas consigo mesmo assim. Que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar todo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele possa nos fortalecer, trazendo aos nossos corações as vibrações de paz, de alegria e de muita confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Senhor, que nesta hora, alvissareira do Evangelho em nossa vida, nós te pedimos, amplie o nosso entendimento, auxilia-nos a espiritualizar a nossa existência, para que possamos, Jesus, aprender a te servir, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho hoje vem falar preservar-se da avareza, e essa colocação de Lucas é muito interessante, porque mostra perfeitamente o olhar do homem no mundo, que está sempre voltado para as questões do mundo, para fazer as suas reservas, para que ele possa, portanto, ter uma vida sem maiores preocupações, uma vida que seja tranquila, uma boa vida, e aí nós vamos ver, ou aquele que queria ter não a boa vida no sentido de olhar como espírito, mas uma vida boa, cheia de prazer, cheia de abundância, e guardando tudo aquilo que ele tem, e nós percebemos o chamamento divino, quando ele tem uma intuição de montar, de desmanchar os celeiros para aumentá-lo, a fim de que ele possa colocar toda a sua colheita. Em momento algum, nós vimos o nosso irmão pensar em dividir, em repartir, em doar. Então, a avareza, ela é um sentimento mórbido que nós carregamos. Ela é filha do orgulho,
filha do egoísmo. Então, nós precisamos fugir de qualquer situação que nos leve ao pensamento de retenção, qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Todos nós estamos aqui para aprender a amar o próximo, auxiliando-o em tudo que nós temos visto, especialmente as suas necessidades, tanto materiais, até mesmo como as necessidades morais. Contando, portanto, que os recursos que nós recebemos, o outro muitas vezes não recebe. E é assim que nós vamos entendendo a necessidade que temos de repartir. E o pensamento, a avareza, ela não consiste apenas em guardar o dinheiro, mas em amontoar, em guardar para si, ficando cada vez mais mesquinho às suas ações. Nós percebemos que a própria natureza nos mostra que as águas são benfeitoras, elas correm servindo a todos nós, sem nenhuma preocupação de oferecer para um e não oferecer para outro. E muitas vezes nós percebemos quem vive a cata de compensações, que são muitos dos nossos irmãos, que oferece uma coisa aqui, mas quer compensar ali, e nós vamos ver que vai englobando em torno de si tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele chama de posse, e o que vai acontecendo? Ele vai sendo uma pessoa infeliz, porque o avarento, ele não é feliz, ele não sabe perceber e nem sentir a dor do seu irmão. Então, esta avareza, ela provoca em nós um mal-estar, é uma enfermidade que o espírito traz. Muitas vezes, ainda de requisitos de passados que não o permite ver e nem enxergar a necessidade do próximo. E aí nós vamos ver que todo pensamento, quando ele é centralizado em si mesmo, ele tem uma centralização doentia. E a avareza é isso. Eu vou adoecendo, porque eu não vejo, não sinto, não percebo quais são as necessidades do outro. E aí nós vamos ver que nós acabamos distanciando da caridade e vamos preparando para nós mesmos metas de sofrimento. Porque se Jesus nos disse que a caridade é o caminho da nossa libertação, e fora da caridade não tem salvação, nós precisamos entender qual é a necessidade daquele que caminha conosco. Tem uns que não têm necessidade material, mas outros têm a necessidade material. E muitas vezes não é só a necessidade material que vai chamar-nos atenção. Muitas vezes a necessidade de ser abrigado, não só no teto, como também em nossos corações. Então não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. Porque tem tantas pessoas que pedem tanto a Deus e ele conquista aquilo que lhe foi oferecido, mas ele não enxerga que o outro também precisa. Então, esses estágios da evolução moral do espírito precisa ser repensado. Nós, muitas vezes, só olhamos para dentro de nós. E é preciso que a gente procure compreender o clima do Cristo, que espalhou os benefícios de posse temporária para todos aqueles que caminhavam com ele. O que Jesus tinha? Qual era a posse? O amor. O amor era o que ele tinha, porque ele não tinha nem um travesseiro para encostar a cabeça.
Então, para que a sua própria existência não constituísse nenhum obstáculo à paz e alegria dos outros, tudo o que ele fez, ele doou. Tudo o que ele fez, ele ensinou. E muito mais, multiplicou os bens para os famintos, quando multiplicou o pão, multiplicou o peixe, mas também multiplicou as palavras, para que as palavras saciassem as dores e a necessidade de cada irmão. Nós temos visto que inúmeros homens, hoje, no tempo que vivemos, eles carregam consigo o vírus da avareza. E quantas fortunas, mas fortunas, estão aprisionadas. Nós temos, por exemplo, que ver a autoridade, a inteligência que nós carregamos para que isso seja multiplicado em favor do outro de alguma forma. Há quantos hospitais precisando de ajuda, quantas escolas, quantos orfanatos, quantos mendigos na rua, todos são nossos irmãos. E nós precisamos ver que essas experiências são experiências valorosas, que vai diminuindo dentro de nós os ressentimentos. Nós vamos percebendo a grandeza de oferecer algo para o outro e a alegria daquele que recebe. Então, muitas vezes, aquele que é o avaro, ele vai ficar tão preso e muitas vezes eles ficam entre o amor e o ódio, porque eles amam só aqueles que amam eles e odeiam aqueles que lhe incomodam. Então, nós vamos ver que nós temos que não guardar, nem amontoar, mas saber ter, para que a gente possa oferecer ao outro aquilo que nós já conseguimos. Não é amontoar vantagens para a nossa própria perda, como a lição do Evangelho nos mostrou. Muitos se arruinam, envenenam-se, porque não compartilham das tarefas do mundo. Ah, meus irmãos, quanto engano! Nós precisamos saber que nós não conhecemos a nossa data de retorno ao mundo espiritual e de que forma nós vamos retornar. Nós precisamos lembrar da palavra de Jesus que ficou gravado em nossa consciência. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui. Isso é importante que a gente reflita, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Mesmo, meus irmãos, no lar, na família, nós temos tantos irmãos que ainda não compreenderam o que é auxiliar em o emprego da riqueza. Todas as disponibilidades da natureza que nós recebemos são forças neutras. É preciso que a gente possa entender que o dinheiro não vai resolver tudo. E o ouro, essa ganância que nós temos, muitas vezes não nos causam bem. Lá no fundo, nós vamos sentir que algo estranho acontece dentro de nós. Então, é preciso que a gente possa ter um controle sobre o que tenho, o que é aquilo que posso ajudar. E isso para nós é de extrema importância, porque nós vamos permanecer mais atentos às menores oportunidades que nós temos para ajudar aqueles que caminham conosco. E muitas vezes, nesta experiência do dia a dia, nós vamos aproveitando o máximo tudo aquilo que nós já conquistamos, para que nós possamos depositar no coração dos nossos irmãos a esperança, a confiança. E isso é muito importante, porque todos nós precisamos estimular o valor do emprego. E é no valor do emprego que eu vou auxiliar o meu irmão a perceber as suas habilidades, os seus dons.
que quantas vezes isso ficou adormecido. E é pelas realizações das obras que cada um realiza é que vai sentir-se agasalhado pelos momentos de alegria que o espírito tem. Nós precisamos sair do egoísmo e não sermos avarentos, porque a avareza, ela é uma enfermidade, um sentimento doentio que ela perpassa de uma reencarnação para outra. Então, muitas vezes, nós não ouvimos a nossa consciência sobre tudo isso que nós podemos dizer que foi adquirido por nós, o aproveitamento, e nós muitas vezes esquecemos até de lembrar que tudo isso pode nos ser tirado de uma hora para outra. Então, nós vamos ouvir a nossa consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades que a nossa mente nos oferece. E quando nós estivermos diante de qualquer trabalho, é preciso notar que espécie de comportamento nós temos e de que forma nós manifestamos o desejo de auxiliar o outro sem prejudicá-lo. Então, isso é tão importante, porque nós vamos sentindo que os talentos divinos que nós amealhamos, que nós já conquistamos, vão sempre crescendo, mas esses talentos vão nos dar alegria, felicidade, e nós vamos ver então que tudo aquilo que nós podemos fazer em favor do outro é uma bênção divina. Então, é preciso compreender o que seja a doação. Doação é aquilo que nós vamos doando, dando de nós em favor do outro. E a fortuna material, meu irmão, nunca se esqueça, ela é um empréstimo dos poderes superiores que não muito raro lhe escapa o controle quando menos espera. Então, tudo que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade divina. Então, todos nós, efetivamente, nós temos condições de lembrar que todas as nossas propriedades são passageiras, mas da forma como eu aplico aquilo que tenho, me dá uma riqueza, porque nós somos usufrutuários de todos os bens da vida. Aquilo que eu oferto para o outro, eu ganho em dobro. Então, nós estejamos sempre prevenidos para dar conta dos nossos próprios atos diante das leis de Deus. E aí nós vamos lembrar que tudo aquilo que sobra ou tudo aquilo que tenho a mais pode ser um caminho para a minha felicidade. Então, quando nós reencarnamos, nós chegamos com as mãos vazias. E hoje nós já temos angariado alguns bens morais, né? Que nós vamos alcançando de acordo com as nossas lutas, de acordo com o nosso esforço, com o amor que aprendemos e de acordo com a caridade que desejamos vivenciar em direção ao outro. Nós gostaríamos de agradecer a Jesus por esses momentos tão felizes que nos levam a refletir, olhando para dentro de nós, qual é o bem que tenho realizado, de que forma eu tenho auxiliado aqueles que estão junto de mim, que é o meu próximo, de que forma eu tenho contribuído para o bem-estar do meu irmão. E assim, eu tenho certeza que quando vou orar, eu posso agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu. E nesta hora sublime, elevamos o nosso pensamento em busca do passe, pedindo aos espíritos amigos que possam nos sustentar e nos amparar. Senhor, que as dádivas sublimes dos amigos espirituais
se estendam sobre todos nós, que possamos receber o passe e a fluidificação das águas, e que reflitamos em tudo isso que temos recebido para diluir a avareza que está dentro de nós. Por caridade, Jesus, ajude-nos a ter olhos de ver a necessidade do meu próximo. Agradecidos pela oportunidade do Evangelho, alcançando tantos corações amigos, a quem desejamos a eles paz e alegria, força e coragem, esperança e trabalho. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, possa envolver todos os nossos irmãos com as vibrações do nosso caro professor Eurípides Barçanufo. Fiquem com Deus e que Deus nos proteja. Que assim seja.